Eu sou Iris Tereza Dariva. Eu nasci no ano 1944. Daí tenho 80 e meio já. E nasci lá no Rio Grande do Sul, em Erechim. Eu morei lá até os 18 anos, daí casei. Daí morei mais 4 anos lá no Rio Brasil, município de Aratiba. E daí vim para cá. E até hoje eu estou aqui, no mesmo lugar. Seria 10 irmãos, mas um faleceu. Agora outro mais velho do que eu também faleceu, então resta 8. 2 irmãos e 6 irmãs. Imagina que eu era a moça mais velha. Naquela época nascia, não chegava 2 anos, vinha um, não chegava 2 anos, que já nascia o outro. Então a minha vida foi cuidar dos meus irmãos. Trabalhava na roça, fazia tudo o que precisava em casa, e lá não tinha diversão nenhuma, a gente ia pro terço e só. Então eu era mais velha, conduzia os outros para me ajudar e trabalhava o dia todo na roça. Nós tínhamos alugado uma terra longe 3 quilômetros. Nós ia a pé, fazia os 3 quilômetros, chegava lá, trabalhava a tarde inteira e voltava para casa a pé. Porque a minha mãe era doente e daí eu era mais velha, então eu que assumia as crianças, que tinha 3, 4 pequenos, e tira leite das vacas, e tudo quase, era eu. Os piá, muito pouca. E pouca vontade, às vezes, de trabalhar. Eu não consigo cumprir aquilo que o pai mandou e depois eu apanho eu do pai. Uma responsabilidade mesmo, os homens quase não tinham em casa. Chegava da roça, tomava um banho e mais nada. Quem ajudava a mãe, quem ia tirar leite das vacas, quem fazia tudo era nós mulheres. Eu, principalmente. Então não foi fácil. Nós meninas sofremos muito na pobreza e quando um atrás do outro, os mais velhos é que pagam o pato. E era sofrido na roça. Uma vez eu passei mal, estava roçando com a foice. Pense, no dia de hoje, uma menina com a foice roçando. E eu desmaiei e o pai correu com um chapéu de pano pegar água numa fonte que tinha lá e corria me trazer água para mim reviver com o chapéu de pano cheirando suor. Mas naquela situação eu tive que fazer os 3 quilômetros a pé e ir para casa. Sozinha. Eles não ficaram com medo que eu caísse de novo. Foi sofrido a minha infância. 3 anos eu estudei. No 4º ano eu já teve que parar para trabalhar. E o meu sonho era estudar mais. E nenhuma teve oportunidade de estudar. Que era longe, né? E parar fora de casa, o pai preferia ver morta. Eu era mais velha, não podia sair de casa. Eu dizia para o pai, eu quero ser freira ou ir para empregada doméstica em Erechim. Que daí lá eu tinha condições de estudar mais. E o pai dizia, freira? Nunca! Doméstica? Menos ainda. Trabalhe aqui, que aqui é tua família. Eu não pude, não pude mais estudar. Eu toquei aqui 33 anos no supermercado, praticamente sem estudo nenhum. Só a força de vontade. O meu sonho era não trabalhar na roça. Que fosse assim, trabalhar num comércio. Eu acho que se eu estudasse como vocês estão estudando hoje, eu seria uma grande pessoa. Viemos do interior e começamos aqui, já tinha mercadinho, nós compramos. E eu comecei como fazer a frente. Imagina, era que nem estar no escuro, que eu não entendia nada. 2 anos eu namorei, 2 anos noiva, e daí casei. 19 anos. Não tinha chegado bem aos 19. E tinha que casar.
não podia namorar mais do que isso. E quando eu fui embora de casa foi muito triste, porque eu deixei criança pequena que chorava e me queria, era acostumada comigo. Meu, quanto eu sofri. Tinha a Dianir, ela chorava, chorava, chorava. E eu com a fotografia dela colocava dentro da gaveta da penteadeira no quarto, para mim olhar para ela parecia que eu me satisfazia. E tinha que ir meio seguido ver ela, porque ela atacava as bichas de tanto que ela me queria. Que era eu que criei praticamente ela. Ela até hoje ela lembra que tudo que eu fiz por ela. Então não foi fácil. Eu era tipo segunda mãe. E quando eu casei, a pobreza do meu pai era muito grande. E eles passavam muita necessidade. Então eu me trazia para mim. Eu casei com ele que estava mais ou menos bem de vida. Então eu me trazia. Quando eu devolvia um, pegava outro. Se tinha um doente, eu pegava para curar. Porque lá não era que nem aqui, teretetê, toma no SUS, né? Lá não tinha. Era 50 quilômetros para ir no médico. E quando tinha as duas crianças, quando que eu ia tirar leite, eu amarrava o Valmir para uma perninha no pé da mesa, porque não tinha quem cuidasse. E eu não podia levar ele comigo lá no meio das vacas. Então eu amarrava ele no pé da mesa, botava os brinquedinhos lá e eu corria tirar leite. Dentro de casa não tinha divisão. Ninguém fazia nada. Era só eu. Daí comecei a pegar uma empregada, né? E assim foi indo. Sempre teve empregada, sempre. Porque eu tinha que tomar conta do mercado, como é que eu ia atender dentro de casa. Nós praticamente começamos, Beltrão, começamos junto. Meu sonho mesmo era ter uma loja de tecidos. E eu tentei. No mercado, separei uma parte para mim tentar vender tecido, que era o meu sonho. Mas eu não tive sorte, não deu certo, porque com o mercado junto, naquela época, eles vinham, se tinha dinheiro para pagar o mercado, não tinha dinheiro para pagar a prestação da roupa. Eu tinha costureira, vinham, escolhiam o tecido e ela costurava, dava a roupa pronta, mas daí eu ficava devendo aqui, eu ficava devendo ali. Daí eu vi que entre as duas coisas eu tinha que ficar com o mercado, que era mais fácil do que eu ficar com a loja que rendia menos. E tinha uma festa lá e eu fui com a calça, de vestido de calça e blusa na festa, né? Era só eu, toda com aqueles vestidotes. E eu perdi todas as amigas de lá. Só porque ela vai para o Paraná, ela tem que se vestir diferente, ridícula. Acharam o cúmulo de ter vestido uma calça. De lá para cá que começou a usar calça comprida as mulheres. Olha, o meu pai foi um homem difícil. Ele era um homem bom, muito bom, mas ele bebia. Daí ele conduzia os filhos, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. E ele ia muito para a bodega. Daí, se ele voltava bêbado, meu Deus, todo mundo tinha medo. E se ele estava som, ele não era um homem ruim, ele era muito bom. Ele me sobrecarregava, porque ficava tudo quase para mim. As meninas também não me ajudavam, eram tudo mais nova. E nós deixava ia para a roça a semana inteira. No sábado era dia de faxina. Então alguma me ajudava um pouco. O pai não ajudava, não. Eu fui a que mais ajudou. Eu fui o que praticamente criei metade dos filhos dela. Assim, não tinha assim divisão, ou tu fica com tanto, vamos supor, agora eu vou no banco, eu venho para casa, eu dou tanto para o Dionísio, tanto para a Mari, tanto para mim. Não tinha isso. Porque às vezes ia 6 meses sem ganhar dinheiro na roça. Por que as mulheres ganhavam um ano, um filho, cara, o máximo 2 anos, ganhava outro e ganhava outro e ganhava outro? Não existia nada. E as meninas casavam virgem. Não tinha perdão. Tinha que ser virgem e cuidar. E não podia dar um beijo no namorado. A mãe não tinha coragem de falar.
Quem me contou ainda que eu já era uma mocinha foi uma tia minha, que a mãe não tinha coragem. E dizer o que vai ser após o casamento, e tal, nada minha mãe me explicava. Nada. O meu objetivo, depois que eu casei, que fui morar sozinha, era ajudar a minha família. E o Dionísio nunca me disse, chega de ajudar tanto a família, nunca. Eu sempre ajudei e sempre pegava um para mim, no caso, e nunca ninguém achou porque eu não ganhava nada com isso, né? Eu ajudava porque eu era uma pessoa boa, eu era de ajudar. Mas, assim, que eu tivesse algum privilégio além deles, não tinha. Eu sempre fui mais responsável para todos, bastante para o pai e a mãe. Tudo que fizemos nós para colocar, tirar de lá, colocar aqui, tudo. Quando a minha mãe chegou, com um caminhãozinho, naquela pobreza, aqueles móveis velhos, pegamos móveis, eu e as minhas irmãs, e joguemos tudo no lixo, taquemos fogo. E colocamos tudo móveis novos na casa dela. Por ser mulher também, eu quase fiz a parte de homem, porque eu sempre fez à frente como fosse um homem que fizesse. Então eu não sentia a necessidade de eu ser um homem. Por ser mulher, a gente era proibida tudo, tudo. Quando eu era nova, que eu queria ir a algum baile, Deus que me perdoe se não tivesse um irmão do meu lado. E me cuidava. O meu primeiro dinheiro que ganhei para mim foi quando me aposentei, que aquele dinheiro era meu. Nossa, eu era a mulher mais feliz do mundo, porque aquele era meu e eu podia gastar como eu quisesse, que ninguém podia me cobrar. Porque até então eu trabalhava no mercado e todo o dinheiro era colocado ali. O mais necessário dentro de casa, né? Então nunca sobrava para mim ter um dinheiro na mão. Pense, vocês sem dinheiro, sem nada, até vocês se aposentarem. E sobrevivemos. Essa é a minha, porque essa não, a outra não veio muito.